Então, eu vou falar sobre o conceito de surpresa. Eu já apresentei esse tema em outras oportunidades também. É um tema que surgiu para mim durante a minha tese de doutorado, o meu projeto de doutorado. Esse tema foi proposto pelo professor Walter Carnielli. No início do doutorado, eu aceitei, achei interessante, curioso, né? Além, relaciona a surpresa com o conceito de enigmas. Mas eu não sabia o que eu estava aceitando, né? Então foi um pouco surpreendente, né? Eu achei que não seria tão complicado trabalhar com esse conceito, porque parece um conceito muito comum, muito do dia a dia, né? Muito usado. A gente entende o que significa surpresa constantemente, né? Quando aparece uma situação surpreendente, a gente identifica razoavelmente bem, né, o que está acontecendo. Só que eu tive várias surpresas durante o projeto. Uma delas foi quando eu descobri, por exemplo, que quando Platão, Aristóteles, né, fala sobre o surgimento da filosofia, surpresa é um dos conceitos mais importantes que existe, né, nesse sentido. Ou seja, para eu ter uma reflexão ou ser impulsionado a uma reflexão filosófica, antes disso eu tenho que ter me surpreendido com alguma coisa. E essa surpresa pode estar relacionada a um sentimento de admiração ou algo do tipo, direcionado a um fenômeno do mundo, né? Então isso me deixou muito estarrecido, porque quando você olha para esse papel do conceito de surpresa na filosofia e você percebe que não existe nenhum tratado sobre a surpresa durante 2000 anos de filosofia, enquanto que lá no início você tinha uma conexão entre... por exemplo, o estudo do conceito de surpresa poderia nos indicar algo sobre o que é a filosofia, né? Dado essa citação que está no Teeteto do Platão. E Aristóteles também utiliza esse conceito para falar sobre a origem da filosofia. Eu vou falar sobre isso na apresentação. Além disso, antes de começar a passar os slides, eu queria falar também que esse estudo ele poderia estar inserido num projeto que trata de filosofia e informação. Durante o desenvolvimento da minha tese, eu percebi que seria uma estratégia interessante trabalhar esse conceito a partir do conceito de informação. Tem alguma coisa no conceito de informação que explica os fenômenos, a atitude, né, do ser humano frente à surpresa, o que faz o ser humano se surpreender. Eu tentei trabalhar nessa linha, eu tentei pesquisar alguma coisa, fiz o que pude, né, para tentar desenvolver e fazer a conexão com os enigmas e terminar, né, o projeto. Então tá. Esse projeto de filosofia e informação, eu andei pensando sobre ele algumas vezes, e seria interessante ver ele sobre várias perspectivas dentro da filosofia. Por exemplo, eu posso ver o papel da informação no conhecimento. Ele tem um papel muito importante no conhecimento. Informação é outro conceito também muito parecido nesse sentido, né, com o conceito de surpresa, por analogia, porque a gente não se pergunta o que é informação, mas a gente usa essa palavra constantemente no dia a dia. A gente sempre está falando sobre informação, né? Informações que eu recebi na aula de hoje, etc. Né? Eu entendo também, eu não pergunto o que significa informação quando eu escuto quando eu ouço essa palavra, mas ninguém consegue definir ou dar uma definição absoluta ou consensual do que seja informação. Os técnicos, os engenheiros físicos que trabalham com o tema, eles estão em acordo com um desacordo em relação ao significado desse termo, né, informação. Então, eu vou pular essa etapa de definição do conceito de informação, não vou tratar dela, mas supondo que a gente entenda o que significa informação, seria interessante, por exemplo, a gente pensar em uma metafísica da informação, né? Por exemplo, a informação está no mundo, está na mente, pode existir independentemente de agentes inteligentes ou não.
Qual é a relação, por exemplo, entre informação e matéria? É uma pergunta super interessante. Ela é recente na física, né? A física trata disso nas recentes pesquisas e desenvolvimento. Então, seria uma linha bem interessante essa de trabalhar, por exemplo, metafísica e informação. Uma outra linha que também é possível é você pensar, por exemplo, informação e lógica. O que a lógica faz com a informação, né? E como que é a informação que é tratada na lógica? O que é isso, né? É possível que a gente pense que a lógica seja a ferramenta que trate apenas de informação e mais nada. Então, essa seria uma proposta possível, uma tese inicial, uma hipótese, né, que a gente poderia trabalhar para fazer uma pesquisa nessa linha. E outras coisas mais, por exemplo, informação e epistemologia, né, informação e ética, qual é a ética da informação, o que você pode divulgar, o que você não pode divulgar, o que pode ser informado, o que não pode ser informado, o que é adequado, né, em termos de questões e outras questões éticas sobre informação, né? O que a gente deveria ser informado e não é, né? E isso é também muito contemporâneo, é muito popular essa discussão. E por fim, informação estética, né? Tem algo na beleza que tem a ver com informação, tem algo na feiura que tem a ver com informação e a gente ainda não sabe o que é porque poucas pessoas pesquisam sobre essas coisas. Mas seria muito interessante a gente descobrir um pouco mais sobre essas questões. Isso é só um apanhado geral do que seria um grande projeto em filosofia e informação. Ele não existe ainda, tomara que exista daqui a algum tempo, né? Um projeto assim. E essa apresentação se insere nesse contexto. Ela está na parte de, talvez, informação e lógica, informação e epistemologia, né? Eu situaria o estudo sobre a surpresa, né, como a partir do ponto de vista da teoria da informação nesse âmbito e da filosofia. Tá, então, aqui eu vou fazer uma breve apresentação do que seria uma proposta de definição de surpresa, definição formal de surpresa. Eu vou tentar fazer algo desse tipo, né? Vou trazer aí alguns elementos para propor para vocês uma possível definição formal de surpresa. Então, as ideias iniciais, eu vou apresentar as ideias iniciais. É uma noção de apostas, eu vou usar isso aqui, né, para fazer essa definição. Isso aqui também, uma pressuposição de onisciência, um tipo de onisciência. A gente restringe o nosso domínio e de repente a gente percebe que é onisciente, né, sobre certas coisas, dependendo de como a gente trabalha com o nosso domínio do conhecimento. E por fim, o conceito de surpresa, né? Então, nessa apresentação eu vou fazer uma abordagem histórica, tentar trazer alguma coisa que eu encontrei sobre a surpresa. Não tem quase nenhuma literatura na filosofia que trate do conceito de surpresa em si. Então tá. Um trabalho interessante para tratar aqui é esse aqui, né, do Laplace, Philosophical Essay on Probabilities. Por quê? Porque ele fala algo como tudo tem um sabor probabilístico. Parece que todas as coisas que a gente conhece em termos de probabilidade. Eu sei que a mesa está ali, mas existe uma probabilidade alta dessa mesa continuar ali. Então, eu sei, por exemplo, a quantidade de carros que estão estacionados, eu aqui sem ver, né, quantos carros tem ali, eu acabo não tendo essa aptidão de conhecer qual é a probabilidade de serem 20 carros que estão estacionados agora em frente ao Xixila, né? Então, tem coisas que eu sei com um alto valor, né, de probabilidade, com uma alta probabilidade, coisas que eu sei, mas eu considero como sendo pouco prováveis. Tá, mas no final das contas tudo é probabilidade. Qualquer coisa que você emita como conhecimento, eu vou falar, isso aí é só um alto grau de probabilidade que você tem sobre essa frase, né, sobre essa proposição. Não é exatamente uma certeza, né? Então, como é que a gente
calcularia a probabilidade de um evento, né, se a gente não sabe o universo da probabilidade que ele está inserido. Isso significa que, quando a gente fala isso, que todas as proposições podem ser rotuladas em termos de probabilidade, eu entendo um pouco sobre o cálculo de probabilidade, eu sei que a quantidade de chances que tem daquele objeto ser daquela forma sobre a quantidade de chances possíveis, né? Sobre todo um universo de possibilidades. Mas tem certos casos que eu não sei qual é esse universo, mas eu tento inferir uma probabilidade. Mas a gente chega a essa conclusão aqui, ó, tudo é uma espécie de loteria, né? Tem aquele conto do Jorge Luiz Borges, a loteria da Babilônia. Existem loterias escondidas aí que a gente não está vendo, mas que estão sendo jogadas. Eu posso pensar que o mundo é uma coisa assim, é um conjunto de loterias e algumas eu acerto mais do que outras, né? Mas como que a gente, pensando dessa forma, como que a gente deveria proceder, né? Qual seria a melhor estratégia para lidar com o mundo? O que a gente poderia achar assim de ferramenta para descrever essa situação? Como que a gente faz para chegar a essa conclusão? A gente percebe que alguns eventos eles se repetem e outros não. Então tem eventos que amanhã vão acontecer novamente e tem outros que aconteceram hoje, como essa palestra, que amanhã não vai acontecer. Então eu sei que alguns eventos são irregulares ou, digamos assim, improváveis, né? É improvável que essa palestra aconteça aqui amanhã de novo. Mas é muito provável que a mesa esteja aqui amanhã novamente, né? Então, mas isso eu estou inferindo de outras regularidades, né? Eu vou montando regularidades na minha mente e vou montando também o meu mapa de irregularidades. Além disso, a gente pode pensar também numa espécie de tese, né, de que os eventos eles acontecem em conexão com outros eventos. Mesma coisa que a questão aqui da probabilidade e da regularidade. A gente vê que eventos são sucedidos por outros eventos. A gente tem aí, por exemplo, a abordagem do Hume, que descreve, né, essa situação. Então a gente começa a conectar eventos e a gente começa a perceber regularidades nas conexões, ou seja, eventos parecidos são sucedidos por outros eventos também semelhantes às consequências daqueles primeiros, né? Eu tenho uma tese aí essa tese aqui, né, que o estado posterior, o estado T1, ele é uma consequência do estado T0, desde que eu conheça suficientemente bem o estado T0 e as regras que regem o estado T0, ou seja, as causas, a relação de causa e consequência dos eventos do estado T0, eu vou conseguir prever o estado T1. Isso acontece muitas vezes para universos reduzidos, né? A gente reduz um pouco o universo e a gente abstrai certos elementos da nossa experiência de mundo e a gente consegue realmente prever muitas coisas, certo? Por exemplo, se eu falo assim, o agente A gosta muito de sorvete de abacaxi e a gente e odeia sorvete de morango. Só por ter informado isso para vocês, eu posso dizer o seguinte, que vocês conseguem prever que quando esse agente chegar num sorveteiro e tiver sorvete de abacaxi e outro de morango, ele vai escolher o de abacaxi. E vocês vão acertar na maioria dos casos, né? Então, tá certo. E o que causa a escolha dele? O gosto dele, o fato dele gostar e ele ter informado isso pra gente, essa disposição dele de escolher sorvete de abacaxi faz com que ele escolha. O presente estado de coisas é causado pelo estado de coisas precedentes, certo? Então essa é uma crença que a gente vê divulgada e estudada constantemente nos departamentos de filosofia e é muito corrente, né? Juntando essas duas coisas, tem probabilidade, tem regularidade, tem irregularidades, coisas pouco prováveis e tem as relações de causa e efeito. A gente, então, tem aqui aquele ente, né, do Laplace que ele conhece todos os eventos presentes, ele sabe todas as probabilidades, ele sabe todas as relações de causa e efeito entre o evento. Então ele sabe também o evento T1 e ele sabe todos os eventos que vão seguir a esses dois, né? Ele essa situação, dependendo de como funcionam as nossas crenças epistemológicas, nos dão um certo receio, né?
Por quê? Porque a gente cai no determinismo. Se isso é dessa forma, então a gente tem um determinismo, porque o estado T4 já está determinado por esse ente, por essas informações, certo? Tá, mas o determinismo ele não é também tão ruim assim, porque, por exemplo, a gente olhando para a história, ou para o que nos dizem, né, que aconteceu no passado, a gente percebe isso aqui, ó, as pessoas rezavam ou rezam, né, não para que a ordem continue sendo ordem na natureza, ou seja, nunca ninguém vai rezar para uma pedra continuar caindo quando eu soltar, ou seja, para a natureza continuar se comportando, né? Porém, se a natureza começar a ser desobediente com as nossas crenças, em relação às nossas crenças, a gente vai sentir um certo pavor e talvez a gente comece a rezar, né? Ou seja, se a gente vê a pedra flutuando e o sol se apagando e coisas desse tipo, talvez a gente sinta um certo pavor. Talvez a gente não reze, mas pavor a gente vai sentir porque a gente vai perder certos controles sobre o que a gente achava que tinha, né? Controle. Então, no passado as pessoas rezavam por causa disso, né? Porque eles se deparavam com eventos que eles não esperavam de jeito algum, né? Certo. Então, certos fenômenos são considerados como regras da natureza, pois se repetem muitas vezes há muito tempo, e outros que não ocorre constantemente, pode até ser regra na natureza, mas a gente tem que fazer uma análise sobre esses fenômenos e entender por que eles acontecem periodicamente e não constantemente. E aí, se a gente dominar um pouco essa questão do período e começar a perceber que isso realmente se dá, ou seja, a gente consegue prever o próximo evento, a gente se tranquiliza. Mas os eventos que a gente não está prevendo, talvez a gente não fique muito apavorado, desde que a gente aceite, né, que esses eventos não são previsíveis. Mas o que acontece... Tá, eu vou acabar adiantando aqui a história, eu não vou falar sobre isso agora. Existe um certo pavor ao se ver coisas que ninguém poderia esperar. De repente aparece um quadrado verde voando aqui na nossa frente, a gente vai se assustar, né? Vai tentar entender o que é uma holografia, o que é isso. Mas isso aqui pode ser escrito dessa forma também. Existe um certo pavor ao não se ver coisas que todo mundo espera, né? Todo mundo espera que a gente permaneça aqui, se a gente quiser continuar, né? E que as coisas não comecem a sumir e mudar os seus aspectos. Tá certo, então a gente vai moldando o mundo, né? Vai pensando o mundo dessa forma. Eu encontrei, por acaso, esse trabalho do Adam Smith aqui sobre a história da astronomia. E é nesse trabalho que eu encontrei mais conteúdo aí sobre surpresa. A questão da surpresa, do nascimento da filosofia e dessas questões que a gente está falando, né? Sobre o sentir pavor ao ver uma coisa muito diferente do que a gente espera. Por exemplo, na seção 1 ele fala sobre o efeito do inesperado ou o efeito da surpresa. E assim por diante, a admiração e o efeito do que é novo, né? A gente espera, quando a gente encontrar algo novo, a gente tem uma atitude sobre esse algo novo, né? A origem da filosofia e depois ele começa com a história da astronomia. Então, antes de começar com a história da astronomia, ele faz essa abordagem aqui, que é bem filosófica, né? E aí ele vai, né, desenvolvendo a história da astronomia. Então, só alguns elementos aqui do trabalho do Adam Smith. O esperado e o inesperado tem um efeito sobre as nossas emoções, né? Ele comenta lá que pessoas às vezes estão muito felizes e vem uma notícia triste, e isso abala um pouco a emoção, e vice-versa. A pessoa às vezes está muito triste e recebe uma notícia que deixaria ela muito feliz e que ela não estava esperando naquele momento, e isso cria um abalo muito grande em suas emoções, né? Ele fala sobre essa questão, né, ou seja, quanto menos a mente está preparada para lidar com uma determinada emoção, maior será a surpresa causada por ela quando essa aparecer na mente. Essa é uma proposta aí do Adam Smith, para descrever essa reação, né, do ser humano frente a alguma coisa inesperada. Ele então faz essa comparação aqui, um pouco sobre isso, essa citação.
essas mudanças súbitas, elas podem ser ruins para a pessoa. Por exemplo, a pessoa está triste e recebeu uma notícia muito boa, ele acha que não é bom, né? Isso não pode acontecer porque é uma mudança muito súbita na emoção, e o tipo de preparo que você tem que ter para lidar com isso tem que ser bem elaborado, né? Você não pode receber a notícia de qualquer jeito, mesmo que seja uma notícia boa, numa situação em que você não esteja bem. Ok. Isso aqui eu já falei, eu vou passar um pouco sobre essa parte. Vamos falar sobre a admiração. No início dessa sessão, o Adam Smith ele descreve uma maneira de se criar uma ontologia ou montar uma ontologia sobre coisas que você está estudando ou coisas que você tem experiência. Então, suponha que você comece a estudar um determinado domínio aí do conhecimento, e aí o que você faz? Você vai classificando, rotulando as coisas que você vai encontrando que são interessantes. Isso cria uma ontologia de propriedades, né? Você fala assim, essa classe é subclasse dessa. Por exemplo, tem um monte de livro aqui que eu achei sobre suspense, mas isso aqui é tudo literatura, então tem uma classe aqui maior, e assim por diante. Né? Então, é uma ontologia das propriedades. Bem aristotélico mesmo, né? Cada objeto descoberto eu vou colocando dentro dessa minha ontologia. E quando aparece uma coisa nova, o que eu faço? Eu vou tentar adequar isso a alguma coisa que eu já tinha, né? Algum espaço, algum local dessa ontologia. Se eu não conseguir, eu vou ser obrigado a criar uma espécie nova. Eu vou demarcar ali um novo tipo de evento, um novo tipo de caso. Então a gente poderia também pensar essa ontologia de propriedades para fatos, sentenças, etc. Né? Se a gente está estudando sentenças, a gente faz isso com sentenças. Se a gente está estudando fenômenos, fatos, a gente vai fazer uma ontologia e assim por diante. Né? Ou seja, o novo aqui ele é novo em vários sentidos. Ele pode ser novo porque é uma nova sentença ou um novo tipo de sentença que eu começo a considerar, uma novidade em termos de fato, um novo evento, etc. Tá. Ele diferencia surpresa de admiração nesse sentido. Então, o papel do novo, o papel que o novo desempenha sobre o nosso conhecimento é mais ou menos esse: forçar a gente a tentar adequar esse novo na nossa ontologia ou criar espécies novas de propriedades para classificar esse elemento. Existe nessa teoria dois momentos, né? O momento em que você descobre a novidade, e aí ele chama esse momento de surpresa, e o momento em que você está procurando um local para classificar essa novidade dentro da sua ontologia, e ele chama isso de admiração. Então, o primeiro momento seria a surpresa, identificar a novidade no mundo, né? E o segundo momento seria a admiração, você contemplar aquele objeto novo e tentar imaginar o que aquilo poderia ser. Tá. É isso aqui, né? E, por fim, a origem da filosofia. Ele não cita aqui mais detalhadamente as passagens de Platão e Aristóteles, mas, de fato, a filosofia ela não aparece, ela não costuma aparecer quando o mundo está se comportando bem ou quando a gente tá de bem com o mundo, né? A filosofia ela vem de um incômodo, algum incômodo causado por alguma coisa, alguma provocação que a gente se deu conta de existir. Então, a gente vê que o que a gente acreditava saber não é exatamente o conhecimento confiável, então a gente começa a filosofar. É mais ou menos por aí que a gente pode ver o nascimento da filosofia. Ou seja, a irregularidade da natureza nos mostra que nós não somos sábios o bastante. Então talvez a gente tenha que procurar um pouco mais, né? Desenvolver um pouco mais. Inicialmente, essas irregularidades elas geravam um certo pavor nas pessoas e elas tinham que resolver esse pavor rapidamente. Então, o que as pessoas faziam? Elas
imputavam na natureza entes invisíveis que estavam controlando, adequando à sua própria vontade os eventos. Então existiam aí as divindades, e se caiu um raio num lugar que eu não gostaria que tivesse caído, é porque eu fiz alguma coisa de mal aí, de desrespeito, que soou desrespeitoso, né, para essa divindade, e ela me puniu. Com o tempo, à medida que eu vou percebendo as regras que estão regendo esse imprevisível da natureza, eu começo a substituir, de certa forma, essa explicação divina por uma explicação nova, né, um outro tipo de explicação que conectam coisas, né, que não é mais de uma livre vontade de um ente que eu não conheço. Tá certo. Vou passando aqui para frente, essas coisas eu já falei um pouco, né, para a gente poder chegar na parte da definição aqui. Tá, cheguei aqui na citação do Platão e do Aristóteles. A citação é essa aqui, né? Essa emoção, essa admiração, é o taumatzen, né, em grego, é própria do filósofo. Nem tem a filosofia outro princípio além desse. Aqui ele diz que a filosofia, ela está toda, né, toda a origem da filosofia está nesse ponto aí, nessa emoção aqui, né? Quem afirmou que Íris, aí ele usa um mito, né? Íris é filha de Talmas, Talmas seria o trovão, né? Íris é filha de Talmas com Electra, Electra é o raio, e Íris é o arco-íris mesmo. E para os gregos essa alegoria funcionava da seguinte maneira: o arco-íris era a mensagem dos deuses, né? Alguém tinha que entender aquela mensagem que estava sendo passada quando você via um arco-íris, alguma coisa estava sendo dito para você, né? Ou seja, tem aqui alguma coisa da ideia de mensagem, de entendimento, após uma situação de admiração, né? E tem o relâmpago aqui, que faz o seu papel também. A citação do Aristóteles é essa aqui, ó, que a ciência que busca pelas causas primeiras, não é uma ciência produtiva, é claro, mesmo a partir da história dos primeiros filósofos. Então, essa ciência que busca pelas causas primeiras é a filosofia, né, como ele define na metafísica. Pois é devido à admiração que os homens começam a filosofar. Aqui, ó. Essa admiração é o Talmas, né? É esse algo que nos causa esse pavor, essa surpresa, né? É o espanto. E ainda agora filosofam. De início começaram a admirar as coisas que mais facilmente suscitavam dúvidas. Depois continuaram pouco a pouco a duvidar até das coisas maiores, como por exemplo das modificações da Lua e do que se refere ao Sol, às estrelas e à geração do Universo, né? Então os astros eram vistos, né, como objetos que seguiam regularidades, mesmo que algumas fossem mais difíceis de prever, outras eram muito mais fáceis. E daí começou essa história de você também dar conta do futuro. Por exemplo, eu observava por 1, 2 anos o Sol, né, o que ele fazia ali, qual o movimento que ele fazia no horizonte, e eu percebia que ele sempre ia para um lado e para o outro durante os 365 dias do ano. E aí, fazendo as anotações e pensando um pouco sobre essas anotações, eu comecei a prever. Eu falava assim, daqui a 60 dias o Sol vai estar ali atrás da árvore. E isso acontecia. Então, eu comecei a dominar coisas que antes pareciam distantes, né, do meu domínio de visão. Tá certo. Aquele que está enigmatizado e admira, sabe que ignora. Isso aqui é importante, né? Você saber que você ignora algo. Por isso o amante do mito também em certo sentido, um amante da sabedoria, filósofo. Pois o mito consiste em coisas admiráveis. Aqui tem várias coisas relacionadas à filosofia antiga. Tem essa questão, por exemplo, de você não ter a sabedoria, mas amá-la, né? Então, mas para você buscar a sabedoria, você tem que saber que não é sábio. Porque quem acredita ser sábio não busca, né? Só vai buscar a sabedoria quem descobriu que não tem aquele conhecimento. Tá certo. Então, esses 2 pontos, só para mostrar para vocês que isso realmente é importante para a filosofia, se a gente se basear nesses autores, que alguns consideram como importantes para a filosofia, né? Platão e Aristóteles. Se você considera Platão e Aristóteles que eles têm alguma importância para a filosofia, isso aqui tem alguma importância, né? Dizer que a surpresa é quem dá origem aí para a filosofia.
E eu acho que a gente deveria olhar com mais cuidado o conceito de surpresa. Tá, sobre a onisciência. Primeiro, é possível provar aqui de uma maneira superficial, né, ou não muito cuidadosa, que não existe um ser onisciente. A gente pega um conjunto, a gente pega a seguinte situação: o onisciente é aquele que sabe todas as coisas. Mas para ele saber todas as coisas, ele deve saber, por exemplo, o conjunto com todas as proposições verdadeiras. E aí acabou a história, porque a gente faz um conjunto partes de V, e esse conjunto partes de V vai gerar no universo uma quantidade de verdades muito maior do que a quantidade de verdades contida nesse conjunto aqui. Ou seja, não pode existir um ser que sabe todas as coisas, porque ele teria que saber esse conjunto aqui, e quando ele souber esse conjunto, ele vai deixar de lado também um outro conjunto que é o partes de V. E o que você consegue gerar com esse conjunto partes de V aqui. É um argumento parecido com... É análogo, né, ao teorema de Cantor, e é uma aplicação do teorema de Cantor, né, na verdade. Tá certo. Não existe onisciência se a gente pensar dessa forma, mas a gente pode amenizar um pouco o conceito de onisciência e falar assim: não, mas se eu delimitar um certo contexto, né, uma certa situação, eu posso falar que alguém sabe tudo sobre aquela situação X. Sei lá. Então, a objeção a esse argumento é possível se for negada a seguinte sentença: para toda proposição P, se P é verdadeiro, então o ser onisciente conhece P, pois essa sentença pressupõe a existência de um conjunto de todas as proposições verdadeiras. Então, o que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar o seguinte: tá, não existe onisciência, a gente tem que apostar em relação ao mundo, a gente sabe que tem certas coisas no mundo que não acontecem, e a gente sabe que a gente não está, se não existe onisciência, nós não somos oniscientes, né? A gente não está em condições de lidar com o mundo de uma maneira a não sentirmos pavor, porque em algum momento apareceu alguma novidade que a gente não gostaria que aparecesse. Ou que a gente não esperava. Então, nesse sentido, a gente começa a olhar aqui o que seriam as apostas, né? Os jogos de azar. Então, o que a gente pode fazer quando a gente está diante de um jogo de azar? A gente vai ter que criar certas estratégias, né? Essas estratégias aqui vão concatenar, articular conceitos da teoria dos jogos, agentes, conjuntos de ações, utilidades, né? O que você recebe quando você acerta, o que você perde quando você não acerta, etc. A gente vai usar aqui só citar algumas referências que a gente poderia olhar para perceber como que é a cabeça de um jogador, porque a gente é apenas um jogador moderado, vamos colocar assim: a gente é um jogador moderado no mundo, porque a gente não vai atrás de outros jogos a não ser aqueles que já são impostos pela natureza. Então aqui tem algumas coisas que falam sobre essa relação entre estar diante de um acaso delimitado, ou seja, o jogo da roleta, né? Você delimita que você tem 30 e poucas possibilidades de situação final, então você joga de acordo com essas 30 e poucas possibilidades iniciais, que são os números, né? Depois você pode combinar, por exemplo, jogar em 6 números ao mesmo tempo e ver o quanto que você ganharia, qual é a probabilidade disso dar certo ou não, etc. Tá. E, por outro lado, se a gente começar a refletir sobre as coisas que a gente sabe, a gente vai perceber que em algum aspecto a gente é onisciente. Quando a gente começar a jogar com o mundo, a gente vai perceber que a gente é muito esperto quando a gente joga com as coisas que estão acontecendo no mundo. Por quê? Porque do início da palestra até agora, eu acho que eu acertei bilhões de apostas, né? Por exemplo, eu apostei muito alto que eu chegaria nesse slide, ou que a lâmpada não se apagaria, acenderia várias vezes, etc. Né? Então a gente vai acertando a aposta sem perceber que está acertando. E as apostas que eu erro, eu também percebo que eu errei essas apostas e que eu erraria. Então eu não vou jogar nessas coisas. Se alguém falar para mim,
Você vai fazer uma aposta sobre a quantidade de carros que estão estacionados agora no Xixila? Não, se eu não puder sair dessa sala, eu não vou fazer essa aposta. Ah, mas você fará uma aposta sobre a mesa ficar parada ali? Faço e não só aposto, como eu aposto muito, ou talvez tudo, né? Que a mesa não vai sumir nos próximos 10 segundos. E eu ganho. Né? Então, quando eu ganho essa segurança de aposta, que é importante, né? Eu começo a tomar consciência também que eu tenho uma certa onisciência sobre os fenômenos. E que tipo de onisciência é essa? Vamos pegar aqui um conjunto de sentenças. Né? Tá, eu tenho aqui 5 sentenças. Vamos pensar aqui sobre quais dessas sentenças eu sei, quais dessas sentenças eu não sei. Ah, eu sei que a grama é verde, sei. Eu sei o número de estrelas, que o número de estrelas na Via Láctea é par? Não sei isso, agora. Né? O céu é azul? Sei. Tá, beleza. O número de seres humanos vivos é ímpar em um instante determinado? Não. Dado instante, por exemplo, ontem, ao meio-dia em ponto, o número era ímpar? Não vou apostar sobre isso porque eu não sei. A Lua é um satélite natural da Terra? É. Então eu sei que essas coisas eu sei e essas coisas eu não sei. Certo? Então o que eu faria? Eu apostaria nessas coisas e não apostaria nessa, ou apostaria muito baixo nessa, ou apostaria que eu não sei essas coisas. Apostaria muito alto que eu não sei essas coisas. Né? Ou dependendo da forma como a gente imputa a probabilidade no mundo. Porém, se eu mudar um pouquinho essas sentenças e colocar esse prefixo aqui, eu sei que, na frente delas, ou não sei que, então a gente pode fazer a análise mais uma vez. Agora vamos pensar sobre essas sentenças, quais que eu sei e quais que eu não sei. Eu sei que a grama é verde? Sim. Eu sei que eu não sei se o número de estrelas na Via Láctea é par? Sei também. E assim por diante. Eu sei que o céu é azul, e assim sucessivamente. O que acontece? Eu sei tudo agora. Ou seja, se você olhar para um conjunto de coisas, de proposições, e você rotular essas proposições, decidindo o que você sabe e o que você não sabe, depois o conjunto que você gerou um conjunto que é tranquilo para você, né? Para você apostar. Ou seja, um conjunto que você sabe tudo, né? Você sabe tudo sobre aquele conjunto, você sabe a verdade sobre cada sentença daquele conjunto. Nesse sentido que eu coloco aqui uma pressuposição de onisciência. Eu pressuponho que eu sou onisciente sobre as coisas que eu sei e as coisas que eu não sei. Se você fizer uma lista de proposições aleatórias para mim e perguntar para cada uma dessas proposições se eu sei ou não sei, eu decido muito bem, né, para cada uma delas se eu sei ou não sei. Eu consigo colocar no conjunto e tirar do conjunto de acordo com o meu conhecimento sobre o meu conhecimento. Que seriam essas sentenças aqui, elas são todas verdes, né? E assim por diante, daqui para frente é tudo verde, né? Em outras palavras, sabe-se quando se pode razoavelmente conhecer o comportamento de objeto e quando isso não é o caso. E isso já é muito satisfatório, já diante dessa natureza que a gente está lidando, né, que ela às vezes é rebelde, e a gente não sabe quando ela é rebelde, porque na maioria das vezes eu acho que eu estou conhecendo o mundo e o mundo não está me surpreendendo, mas às vezes ele me surpreende, e aí quando ele me surpreende eu vejo que, né, eu acho que as minhas apostas ainda não estão adequadas, tem alguma coisa, eu tenho que melhorar esse meu sistema, porque senão pode ser que, esse é o pavor, né? Essa é a surpresa, pode ser que alguma coisa no mundo não está correspondendo ao que eu esperava. Saber sobre o saber e sobre o não saber é decidível nesse sentido, né? Eu sei o que eu sei o que eu não sei. Dessa forma, aí eu posso colocar graus também, né, para facilitar as minhas apostas. Eu sei com muita certeza alguma coisa, eu sei com menos certezas outras coisas. E algumas coisas eu sou completamente ignorante e eu seria mais moderado em considerar essas coisas. E outras coisas eu arriscaria mais, mas não tanto, né? Portanto, a seguinte sentença é uma tautologia. Eu sempre consigo decidir se eu sei P ou se eu não sei P. A pressuposição de onisciência se dá sobre o que se sabe sobre o próprio conhecimento. Tá bom. Sobre lógica sistêmica, tem uma referência, né, no capítulo 4, ele fala sobre o conhecimento iterado. O conhecimento que a gente tem sobre o conhecimento de outras pessoas e, por consequência, o nosso próprio conhecimento. Tá.
Antes de continuar aqui com essa questão da teoria dos jogos, que eu já falei bastante sobre isso, adiantando aqui a apresentação, eu vou só colocar a questão da teoria da informação e mostrar, assim, o conceito de surpresa ele já era tratado dentro da teoria da informação, só que para os teóricos que seguiam a linha do Shannon, por exemplo, e daqueles que veem a informação do ponto de vista da entropia, eles acreditam que o simples fato de algo ser improvável e acontecer já é surpreendente. Eu discordo, né? Eu acho que isso não capta o que acontece quando alguém se surpreende. Por quê? Porque se eu falar para vocês assim, o número da Mega Sena dessa semana é esse, né? Eu cito aqui quais foram as dezenas sorteadas nessa semana. Nenhum de vocês ficariam. Nenhum de vocês ficariam surpresos. E qualquer um dos sorteios que foram feitos anteriormente também não surpreenderia vocês. Por quê? Porque vocês sabem que vocês não sabem esses resultados, vocês sabem que esses resultados são pouco provável, mas você sabe isso. Né? E isso não é, de certa forma, muito relevante, porque vocês não estariam dispostos a apostar muita coisa sobre esses resultados. Ou seja, esse resultado não faz diferença para o conhecimento de vocês agora. Por exemplo, eu dizer que uma determinada estrela explodiu na semana passada e os cientistas calcularam a probabilidade dela explodir e era muito, muito baixa, era próxima de zero. Ninguém vai se surpreender com isso. É um evento que aconteceu, é um evento pouco provável e não gera surpresa. Por que não gera surpresa? Né? Então, essa pergunta não é respondida quando você olha para a teoria do Shannon, da teoria da informação, e pega aquele conceito de surpresa. O que a gente precisa mais? Né? Então, eu proponho que a gente poderia usar esses conceitos de teoria dos jogos. Né? O que seria a surpresa nessa nova formulação? A gente pensaria o seguinte: eu vou apostar alto sobre eventos que são conhecidos como altamente confiáveis. Por exemplo, a queda da pedra quando ela é abandonada no ar, próximo à superfície da Terra. Todo mundo aqui aposta alto que a pedra vai cair. Eu mostro que é uma pedra, eu mostro que não tem truque, né? Ou vocês mesmos podem analisar a pedra e tal, e vocês sabem que isso é certo. E aposta-se também muito alto no não acontecimento de fenômenos cuja probabilidade seja extremamente baixa. É a mesma coisa, né? Só mudou aí algumas palavrinhas, né? Por exemplo, acertar o resultado dos lançamentos de uma moeda 1000 vezes seguidas. Ninguém aqui acha que vai acertar esses lançamentos. Então, eu apostaria muito alto que vai errar. Por exemplo, vocês fazem uma lista de cara e coroa e essa é a aposta de vocês. Eu vou lançar a moeda não viciada aqui 1000 vezes. Vocês apostam muito alto que vocês não vão ganhar. E vocês ganham a aposta. Perdem o jogo, mas ganham a aposta. Né? Sempre ou quase sempre. Né? Seria apavorante perder essa aposta. Então, é isso que é a surpresa. Pronto, com isso a gente consegue dar uma nova definição de surpresa, e essa nova definição de surpresa, ela se adequa um pouco melhor em relação ao que a gente quer descrever. Ou seja, para que um evento pouco provável seja realmente o causador de surpresa, o agente que está considerando esse evento tem que considerar aquela informação relevante. E como que ele considera aquela informação relevante? Ele tendo consciência que aquilo é seguro para ele. Né? Eu tenho consciência que um determinado conhecimento é seguro para mim. Então, se ele não acontecer, eu me surpreendo. Então tá, eu não vou... Eu já falei tudo que está aqui, né? Aqui são as referências. Então, eu termino a apresentação por aqui. Obrigado.